Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Mulheres em Debate está no ar. Este programa que é fruto de parceria entre a Assembleia Legislativa e a Subsecretaria Especial de Cidadania de Mato Grosso do Sul, sempre debatendo temas que afetam a vida das mulheres. Hoje, a gente vai falar de um assunto muito sério. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, aproximadamente 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência. Na maioria das vezes, a discriminação impede que essas pessoas conquistem uma vida digna e direito de acesso aos serviços. E como é que ficam as mães nessa situação? De que forma o poder público pode contribuir com o tema? Vamos conferir a reportagem. De acordo com o último censo demográfico do IBGE, 45 milhões de brasileiros sofrem algum tipo de deficiência física. A Organização das Nações Unidas, a ONU, revela que ter alguma deficiência aumenta o custo de vida em cerca de 1/3 da renda, em média. Completar a escola primária também é um desafio maior para crianças com deficiência. Enquanto 60% dessas crianças completam essa etapa dos estudos nos países desenvolvidos, apenas 45% dos meninos e 32% das meninas completam o ensino primário nos países em desenvolvimento. Além disso, mais de 50% das pessoas com deficiência não conseguem pagar por serviços de saúde. Como forma de alertar o poder público, população e instituições do terceiro setor, é celebrado todos os anos, em 3 de dezembro, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data faz parte de uma agenda que pretende resgatar a dignidade e a qualidade de vida de milhares de pessoas que dependem da ajuda, do carinho do próximo e dos direitos humanos. Muito bem, e o bate-papo dessa edição é com a Rosana Martins, presidente da ADONE, a Associação de Doenças Neuromusculares de Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vinda, obrigada. Obrigada, Lívia. E também com a Rosana Brandão, que é mãe de pessoa com deficiência e ativista na causa. Seja muito bem-vinda você também, obrigada. Obrigada, Lívia. Bom, e antes da gente falar um pouquinho sobre a história de superação dessas duas mulheres e mães que estão aqui com a gente no estúdio, eu vou perguntar um pouquinho como foi a descoberta e também como elas conseguiram driblar as dificuldades com o passar do tempo. Vamos começar então com a Rosana Martins, contar um pouquinho resumida a sua história pra gente. A minha história começou há bastante tempo, né? Porque o meu filho já vai fazer 32 anos. Ele foi diagnosticado aos 5 anos de idade, então há quase 27 anos atrás, né? E assim, o diagnóstico, você receber um diagnóstico de uma doença rara, eu costumo dizer que é solitário e devastador para qualquer família, né? Você começa a enfrentar um luto, né? Isso há 26 e 27 anos atrás era muito mais difícil, porque a gente não tinha o nível de informação, de acesso à informação que a gente tem hoje, né? E nem a ciência estava tão desenvolvida quanto está hoje. Mas, enfim, isso aconteceu há tantos anos atrás, né? E eu tive que enfrentar o que eu digo para todas as famílias que eu atendo hoje em dia. Eu tive que enfrentar o meu primeiro período de escolha. O que é que eu vou fazer com isso? Sabe? Eu vou ficar me lamentando, vou desenvolver raiva, vou adoecer, eu vou poder ajudar meu filho dessa forma, ou eu vou levantar, sacudir a poeira, buscar informação e fazer o que precisa ser feito. Foi essa a escolha que eu fiz, né? E é esse o meu trabalho hoje, né? Nessa caminhada desses anos todos, desde o diagnóstico dele, eu tenho aprendido muito e chegou um momento lá em 2005, há 15 anos atrás, né? Que eu achei que tudo que eu aprendi e tudo que eu comecei a conseguir, as vitórias que eu consegui para o meu filho, eu não podia guardar só para mim. Só interrompendo um pouquinho, seu filho tinha 5 anos quando a senhora descobriu uma doença rara. E quando que doença eu descobri uma doença rara. Essa doença é a distrofia muscular de Duchenne, que é uma das doenças raras mais incidentes no Brasil. Ela tem a incidência de 1 para cada 3.500 nascimentos masculinos, né? Então, a gente não é tão raro assim.
Aliás, o termo doenças raras, Lívia, eu gostaria de dizer que a gente pode ser raro, a gente não é raro pelos números, porque hoje, segundo estatísticas da Organização Mundial de Saúde, nós temos 13 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil. Afeta 1 a cada 2.000 pessoas. E essas doenças, elas provocam deficiências. O 90% provocam deficiências de níveis de severidade muito diferentes. E o caso da Rosana Brandão é diferente. No nascimento, você já descobriu a deficiência do seu filho, que também é uma doença rara. Sim, no nascimento eu descobri, mas na verdade é desde o início da gestação, né? Desde o início da gestação. Sim. Como é que foi? Quando eu descobri? Isso. Foi um choque, né? Que nem a Rosana está falando. Foi um choque porque eu já estava com 39 semanas para ganhar praticamente e de repente veio essa notícia, entendeu? E que nem a gente fala, o que a gente vai fazer? Não entendo nada, não sei de nada, porque a partir do momento que você não vive, você não busca procurar as informações corretas, você não quer saber da dor do próximo. Aí quando você começa a conviver, a saber, aí você vai em busca do tratamento. E qual foi o diagnóstico do teu filho? O meu tem mielomignocele com hidrocefalia compensada. E o que é isso? Qual o sintoma? A mielo é da espinha bífica, né? A malformação na medula, na coluna. E daí, como tem a malformação, já vem a hidrocefalia junto, que é na cabeça. Aí tem vários outros problemas também, acarreta, bexiga, o rins afeta, a fala, tem criança que não fala, tem criança que não enxerga, tem muitos sintomas mesmo. Nossa. Bom, e como a gente está falando também de uma data importante, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, eu acredito que é muito pertinente a gente discutir isso e formas em que as mães podem retomar a vida e, ao mesmo tempo, auxiliar os filhos. Rosana, hoje você está à frente de uma entidade como a Adone, e o que te motivou a fazer parte dela? Então, o que me motivou a fundar a Adone foi, como eu estava te falando, eu senti a necessidade, né, de levar para outras famílias, né, as coisas que eu consegui para o meu filho. Porque, como a minha xará acabou de colocar, né, as deficiências, principalmente as decorrentes de doenças raras, elas estão sujeitas a comorbidades, que foi isso que ela colocou, né? O filho dela nasceu com essa doença que causou essa deficiência, né? E por conta dela, ele teve comorbidades. Só que essas comorbidades, Lívia, elas são passíveis, hoje, com tudo que a gente tem, com o avanço da medicina, elas são passíveis de, com um tratamento multiprofissional adequado, com os suportes adequados, com as terapias adequadas, elas são passíveis de você retardar ou até evitar essas comorbidades. E isso faz toda a diferença, Lívia, não só na vida das famílias e dos pacientes, mas no impacto em toda a sociedade. Porque nós hoje somos todos atendidos por um sistema único de saúde no Brasil e que é custeado por todos nós. Bom, então, de certa forma, existe um acesso, não sei, vocês até podem explicar para a gente se esse acesso é rápido, se é fácil, se é difícil. Elas estão rindo. Então, contar um pouquinho como é que foi o começo, né? A partir do momento que a criança nasce, tem todo esse impacto, como é que foi para sua família, como é que foi o pai da criança retomar, né? Começar uma nova vida. Mudou tudo, né? Mudou a minha rotina, mudou a rotina dele, a da minha outra mais velha, com 9 anos, né? E assim, toda a estrutura, né? Porque hoje eu não trabalho, eu vivo só para ele. Eu não faço nada só para ele. É terapia, é escola, médicos e médicos, porque você não pode deixar de levar, não pode deixar de acompanhar, porque no piscar de olho, ali você acha que não tem nada e já evolui para uma coisa muito grave, é muito rápido. Que nem teve ele, eu dou um exemplo do Rian, ele com até os 2 anos usava a válvula na cabeça, né, para drenar. E daí o que aconteceu? Ele já falava, ele começou a reclamar de dor de cabeça, mãe, tá doendo minha cabeça. Aí eu falei, deu um dipirona, não passou. No segundo dia eu levei para o hospital, o que era? A válvula. Entupiu, que elas, não sei o que acontece, eu acho que é do organismo, elas entopem, dá um problema.
e entope e não funciona. E isso é convulsão, dá na criança, que agrava muito, aí dá parada respiratória, cardíaca, pode até acontecer também. Então, assim, é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe o que espera, mas assim, a gente tem que lutar hoje por quê? Por bem-estar deles, né? E hoje ele faz esporte, ele compete na escola, todo mundo gosta, ele ganhou medalha, até inclusive esqueci de trazer as medalhas dele. E assim, mudou a rotina, mas a gente tenta se encaixar da melhor maneira, né? Bom, eu tô com duas Rosanas aqui no estúdio. Quando eu perguntei se era fácil, se era difícil, pela reação delas, já deu para notar que realmente é muito complicado, né? Você dá a volta por cima e o apoio, todo o apoio que venha nesse momento é importante. E você se sentiu apoiada? Você se sentiu sozinha? Ou de repente o sentimento que você nutriu com o seu filho é o que te motiva a ajudar outras mães? Conta um pouquinho a sua história para a gente em relação até você como mãe, né, de uma criança com deficiência. Então, eu costumo dizer assim que eu acho que a Rosana, que é a minha xará, nós fazemos parte de uma porcentagem pequena desse universo dessas mães que se tornam cuidadoras informais. Elas se tornam cuidadoras diuturnas dos seus filhos, né? Porque essa é uma necessidade que eles têm. Como eu falei, essas patologias, essas deficiências, elas requerem, principalmente quando eles são pequenos, que você seja cuidadora diuturna. Isso requer escolhas. Foi o que eu fiz, foi o que a Rosana fez. Sim. Nós temos, Lívia, como ela adiantou aí, uma triste estatística. E isso é estatística mesmo, que 78% dos pais, né, no primeiro ano de diagnóstico, eles abandonam. A gente até costuma, às vezes, jogar responsabilidade para o poder público, sendo que, na maioria das vezes, a iniciativa tem que partir da própria família. Exato. Então, é difícil, assim, o núcleo familiar fica muito reduzido, porque no começo, quando você recebe o diagnóstico, né, eu falo que é um teatro, né, toda a família se solidariza, mas aí vem o dia a dia, né, que é o que a gente estava conversando ali antes de começar o programa. Vem o dia a dia, e o dia a dia é isso que ela descreveu, sabe? É você abrir mão de você, da sua vida social, da sua vida laboral, entendeu? Para você atender uma outra pessoa que precisa de cuidados diuturnos. E isso tem um impacto nas mães. Primeiro porque ela tem outros filhos para cuidar, né? Existe esse 78% de estatística que ela fica sozinha com os filhos porque ela perde o apoio do marido, ela não pode desenvolver uma atividade laboral, então ela fica também sem apoio previdenciário, ela fica sem qualquer suporte previdenciário para ela enfrenta dificuldades financeiras e a família no começo ajuda. Mas a família também segue a sua vida, né? Os avós, os tios. Então você começa a se sentir um pouco isolado e com um pouco de dificuldade. Por isso a importância, Lívia, da gente se organizar em rede. Então foi isso que eu verifiquei na minha experiência, que são duas coisas importantes. Primeiro, você obter informação, disseminar essa informação para você fazer as escolhas certas que vão fazer toda a diferença na vida daquela pessoa que você ama, né? E você formar essa rede de apoio. Porque é possível mudar o curso natural dessas doenças, mudar o curso natural, a vida que essa criança teria, o destino que essa criança teria com aquela deficiência. É possível, sim. Tá aí, eu tenho a história do meu filho, como eu estou colocando para vocês, né, que hoje ele não se mexe do pescoço para baixo, mas ele é formado em jornalismo há 10 anos, ele trabalha, ele tem uma vida social. É possível fazer isso? É. Mas, assim, a gente tem que fazer escolhas. Sim. E, para isso, a gente tem que ter informação. É muito importante isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente tem que ter essa disposição e essa escolha lá atrás, sabe? Eu vou me levantar e vou fazer alguma coisa, e trabalhar em rede, né? Então, a gente tem, hoje, no caso das doenças raras e das deficiências, nós estamos vivendo uma relação muito bacana, assim, com o poder público, né? Porque, assim,
nunca a gente viveu uma época tão boa em que a gente consegue manter o poder público, enxerga o terceiro setor, né, que é o que a gente está fazendo aqui, e abre as portas para nós. Então, hoje nós temos aí no Governo do Estado a Secretaria da Cidadania, né, a Subsecretaria da Cidadania, que está especificamente abrindo as portas para esse público-alvo, né, que somos nós, que temos uma diferença em relação à maioria da população e precisamos que ouçam as nossas demandas. Bom, Rosana, vou te interromper rapidamente, a gente vai ter que ir para o intervalo e eu quero saber de vocês como é que fica a estrutura da vida das mães que se dedicam diuturnamente, como você disse, na criação desses filhos e a estruturação da vida de vocês. Então, daqui a pouquinho a gente volta, você não sai daí. Pensando em quem tem deficiência física e mobilidade reduzida, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul melhorou suas dependências e investiu na comunicação para a inclusão. Rampas com corrimões em braille facilitam o acesso dos cadeirantes e cegos. Quem não enxerga pode usar pisos táteis como guias aos 2 plenários, saguão, banheiros e elevador. Bebedouros e banheiros adaptados, rampa no plenarinho, assentos especiais no plenário e escadas sinalizadas são realidade. No estacionamento, a reserva de vagas atende a quem precisa. O telejornal Legislativo Visual, apresentado por intérpretes de Libras, aproxima a comunidade surda da TV Alemes. Já o site da casa oferece recursos que otimizam a navegação para os cegos e surdos. Esse é o programa Alemes Acessível, mostrando que não tem progresso sem acesso. Estamos de volta com o programa Mulheres em Debate, conversando hoje com Rosana Martins, presidente da ADONE, Associação das Doenças Neuromusculares de Mato Grosso do Sul, e também a Rosana Brandão, mãe de pessoa com deficiência e ativista na causa. Vou até abrir um parênteses aqui, que estamos com um estúdio cheio de crianças, né, observando aqui a entrevista da mamãe Rosana Brandão, né, com seus 2 filhos aqui com a gente, e mais uma convidada que levou, né, o filho para São Paulo para tratamento. Isso. E a importância dessa rede de apoio, vocês todas se apoiam, né? Sim, tentamos fazer de tudo, né, para apoiar, né? Porque é muito difícil. Hoje em dia, o tal da confiança também, porque não é qualquer um que fica, entende, com a criança. E assim, a gente tem a dificuldade, né? Porque para ir no salão de cabelo, como que vai? Não tem como, porque não tem quem fica. Aí porque o pai precisa trabalhar, e se a mãe cuida da criança, como que a gente faz? A gente falou no bloco anterior a respeito da renúncia. Muitas deixam os empregos, deixam de ter uma vida social para cuidar dos filhos. Como é que ficou, no seu caso, né, uma perspectiva de uma carreira, de uma vida social, uma vida, de repente, matrimonial? Teve que ficar um pouco de escanteio? Sim, ficou um pouco de escanteio, mas assim, eu tenho muito apoio do meu marido, né, a gente são casados já há 15 anos. Ele me apoiou em sair de tudo, deixar tudo para cuidar só das crianças, né? Então, assim, é difícil, né, a gente não tem uma vida lá, tudo dificuldade. Porque como um trabalhando, aí o outro trabalhando já ajuda muito na renda de casa, né? E daí como assim, eu tive que largar tudo, estudo, eu só terminei o ensino médio, eu não consegui mais terminar, fazer uma faculdade. E agora, com 7 anos, o Rian e a outra com 9, eu estou tentando, vou ver o ano que vem se eu volto, né, fazer uma faculdade, ou fazer um curso, né, de enfermagem, alguma coisa assim também, para mim poder ajudar mais ele, né? Buscar mais informação nisso, né, nessa parte. Rosana, seu caso também é parecido, né? Tem um casamento até, um marido que te deu maior apoio. Sim, há 36 anos eu sou casada, né, com o pai dos meus filhos. O meu filho que tem a doença rara é o mais novo, eu tenho um mais velho, que já mora em São Paulo há 10 anos. Como ela falou, né, realmente a gente tem que fazer escolhas, né? Não é fácil, né? Fazer essas escolhas, a gente não pode ser hipócrita e falar que a gente não pensa nas coisas, porque você tem que abrir mão de planos, de sonhos que você tinha, né, de muitas coisas, principalmente quando a gente chega assim na minha idade, né, na maturidade, que impactam até às vezes na convivência com outro filho, em netos e outras coisas que você vai ter, mas tem um outro lado,
né? E eu gosto de falar sempre, eu sou uma pessoa otimista, eu sempre olho para o lado bom das coisas e o que eu posso dar como depoimento é que o que eu aprendi com meu filho nesses anos todos, com certeza foi muito mais do que o que eu ensinei para ele. Bom, e dentro de casa vocês têm esse apoio familiar dos maridos, mas eu acredito que muitas mulheres não têm. E você presencia muitas histórias dessas, né? Sim, Lívia, na verdade foi bom você tocar nesse ponto, porque isso aí é assim, é como eu falei, nós somos uma camada de pessoas privilegiadas, né? Nós temos formação e informação, né? É o que eu costumo falar, né? E, assim, principalmente eu me acho muito privilegiada, né? Eu fiz várias faculdades, ainda estou fazendo até agora, né? MBA justamente com foco em doenças raras, eu estou fazendo agora em São Paulo. Então, assim, a gente tem muitas coisas que a maioria não tem. A gente tem o apoio de um homem dentro de casa, de um marido que reveza com a gente, né? E a gente conseguiu vencer essa caminhada, mas a maioria não tem. Quero relatar aqui também que muitas vezes, quando as doenças e as deficiências são muito severas ou elas progridem de uma forma muito severa, às vezes você tem que procurar tratamento em centros de referência, né? Nem todos os estados no Brasil, a gente tem que entender que a gente vive num país de dimensões continentais, né? E que as diferenças entre as regiões do Brasil são imensas, né? Então, por exemplo, nós temos uma diferença gritante, entendeu? Entre, vamos supor, o Sudeste e o Sul, que são as regiões mais desenvolvidas com as outras do Brasil. Muitas vezes, para que os seus filhos consigam se desenvolver, as mães têm que procurar tratamentos fora do domicílio, né? E isso também é um fator de complicação, né? Porque ele requer uma logística enorme. Existem alguns programas, né, do poder público para isso, né? Mas somente os programas do poder público, eles não sustentam ao longo dos anos, porque uma coisa é você fazer tratamento fora do domicílio com uma criança, Sim, né? isso. E outra coisa é você com um filho adulto. Você já levou seu filho para fazer tratamento em São Paulo? Sim, já levei e por causa do custo, que nem a Xará tá falando, né? E assim, depender, né, do SUS, que é complicadíssimo, eu optei por ficar por aqui e pagar um plano, né? E assim, qualquer intercorrência eu corro para fora, porque aqui não tem o suporte que nós gostaríamos que tivesse. E comprovadamente o tratamento de lá é melhor do que o daqui? Não necessariamente. Eu não diria que não é a questão de ser melhor. A gente está falando aqui, Lívia, de patologias que são patologias complexas, raras, né? São deficiências raras que exigem alta complexidade. A gente precisa entender que, por exemplo, quando você está na região sudeste, vamos supor São Paulo, que normalmente a criança ou vai para São Paulo, ou para Brasília, ou para Curitiba, entendeu? Que são onde tem os grandes centros de referência. Os profissionais que estão lá, eles atendem um volume muito maior. Sim. Então, eles estão muito mais familiarizados, entendeu? Com as últimas terapias, com as novas técnicas, do que os daqui. Então, não é que não existe tratamento bom aqui, que os profissionais não são bons. São. Nós temos bons tratamentos, nós temos até alguns, em termos de reabilitação, nós temos um bom tratamento multiprofissional de reabilitação. Mas só que, para essas patologias, vai além da reabilitação. A gente precisa mais do que isso. Então, essa alta complexidade que a gente usa esse termo no SUS, né? Essa alta complexidade, infelizmente, não é só uma coisa daqui do estado ou daqui da cidade. É uma coisa do Brasil que, infelizmente, ela está restrita aos grandes centros. Para você ter uma ideia, Lívia, para ilustrar, nós temos hoje no Brasil 8 centros de alta complexidade para doenças raras credenciados pelo SUS, no Brasil inteiro. Agora, pergunta, aonde estão localizados esses 8 centros de referência? Eles estão, a maioria, na região sul e na região sudeste. Então, não é só uma questão de Mato Grosso do Sul e do centro-oeste. Nós temos o nordeste, nós temos o norte, nós temos as regiões imensas. O Brasil acaba sendo desassistido. Então, acaba que você tem que realmente, pelo menos, às vezes, uma vez por ano, como ela disse, ou quando a coisa aperta, como ela falou, você correr para um tratamento fora do domicílio, que é o TFD. Né? E isso é como eu falei, existe hoje esse programa nos estados, existe, o poder público tem TFD, tem, nós temos TFD aqui, temos. Agora, existe uma burocracia, lógico, é necessário para você coibir, até para transparência pública, porque são recursos públicos, é difícil de você conseguir, é burocrático e como eu falei, o recurso é suficiente para todo o atendimento que você precisa lá fora? Não é.
A gente tem aqui a Rosana, que está à frente de uma associação importante, que faz um trabalho representativo de assistência, né, de rede de apoio a essas mães. E como é que foi para você chegar até essa informação, ter conhecimento e poder melhorar a vida do seu filho? Então, que nem a gente estava falando no começo, foi das mães. Eu fui tendo conhecimento das mães. Eu não fui em busca de informação, eu não fui nada atrás, porque eu tenho muito medo. Não foi atrás? Não. E como é que foi, então, para ter esse conhecimento, para chegar até aqui ao dia de hoje? Então, como eu estou falando, eu fui em busca das mães, aí uma fala assim, investiga isso que o meu filho tem, vai fazer um exame disso que o meu filho tem, pode ter como não pode ter, porque nenhum é igual ao outro, é a mesma doença, só que são casos diferentes, né? Que nem ela está falando, a dona Rosana, que tem o filho, né, também, e pode ter também no caso dela, que pode acontecer de andar também, né? Essa doença. Então, assim, hoje eu estou... assim, como se diz, buscando mais as informações, trazendo mais, correndo mais atrás, porque eu vi que a coisa é bem mais grave do que eu estava imaginando. Inclusive, agora, nesse momento, a gente está em busca de uma associação para criar aqui no Mato Grosso do Sul sobre falar da mielomgnocele, porque você chega para o médico e fala assim, eu quero fazer... O que acontece no caso deles é o problema do rins. Não filtra a urina, né, não sobe, então dá perca de rins. Então, o que a gente acontece? Chega no médico, pede as informações, ele não sabe passar. Ele não sabe. Ele fala, não, tá tudo bem. E não tá tudo bem. Aí você acredita, porque você está indo em busca dele, ele está falando que tá tudo bem. Então você acomoda, se tá tudo bem, vamos, né, fazer ficar tudo bem. E não tá. Aí quando você vai ver, a criança já está lá, perdeu o rins. Por causa de quê? Da informação. Entendi. Então, a gente tem que brigar muito, bater, questionar, falar, especular. Vamos correr atrás do poder público que a gente está falando aqui, né, de debater, de levar essa informação para eles, porque hoje a mielomgnocele não é conhecida aqui. Agora que está começando. Inclusive, a gente está com os médicos apoiando a gente também nessa causa, que a gente não tem nada, a gente quer começar. E agora a Xará, se Deus quiser, vai dar uma mão para a gente, que ela já está esse tempo, essa caminhada aí, né? E a gente observa também a paixão, né? A partir do momento que você traz a responsabilidade e coloca também, né? Se coloca na posição de outras mães que às vezes não têm essa motivação pessoal para buscar soluções ou tentar amenizar um pouco a dúvida, a dor de outras mães que estão passando por isso. De onde veio essa força toda, hein, Rosana? Conta pra gente. Então, eu acho que você falou no começo aí do programa, né, sobre... O programa, ele já tem esse nome, né, Mulheres em Debate, né? Eu acho que isso faz parte de nós, sabe? A mulher, ela tem uma força. Eu acho que a mulher tem isso, né? Então, eu vou de usar... debater, de falar. Eu vou usar uma expressão, né, que é uma expressão moderna, que é até do movimento feminista, que eu acho muito bacana, que é sororidade, né? Eu acho que essa palavra sororidade, ela cai certinho nessa coisa que a mulher tem, que a mãe tem, né? E é isso, a gente olha para outra mulher e a gente sabe de antemão, entendeu? Toda a batalha que ela está enfrentando. Né, para ela estar ali naquele momento. Não tem como a gente não se apaixonar por isso, né? Não tem como, por exemplo, eu atender as famílias que eu atendo todos os dias e eu não me envolver com aquilo. Não tem como eu me sentir, eu sentir uma responsabilidade, uma mágoa que não é minha. Cada vez que eu perco um menino, né, com a doença do meu filho, de uma família da minha associação com 14, 15, 20 anos de idade e que não tinha necessidade de acontecer. Eu me sinto responsável por aquilo. Eu sei que a responsabilidade não é minha, é um conjunto, como a gente está falando, sabe? E assim, eu enxergo, a gente sofre pela dor da outra, né? Mulher é assim, a gente sofre pela dor da outra. E você achou que realmente buscou forças onde não existia? Sim, busquei onde não existia. Só Deus sabe, nossa, só Deus. Deus e tá o meu milagre aqui. E assim, eu sou muito católica, minha família é muito católica, né? Então, assim, a família tem que estar junto.
Não adianta, principalmente o marido, se você não tem o marido, a sua mãe, o seu pai, alguém tem que te ajudar, porque senão você não consegue segurar sozinha, porque você não sabe de nada, você não sabe como começar, aonde vai, e inclusive, agora que a gente está lutando em busca dessa associação, que seja a criança, ao nascer, o médico já passar, mãe, você vai em tal lugar, vai buscar isso, 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 isso. Não, você sai de lá e fala assim, não, seu filho vai vegetar e pronto, você vê o que você faz. Você leva isso na cara. E não pode ser assim. Então tem gente que ainda joga nesse nível, tem gente que ainda joga nesse nível, preconceito, aceite que dói menos. Existe a questão do preconceito, existe a questão da falta de informação, né? O que eu sempre gosto de falar e que eu aprendi, e falo para as mães, não aceite o primeiro sinto muito que você escuta, né? E também não julgue esse sinto muito que você escuta, porque muitas vezes tem mais falta de informação do que maldade, né? É toda uma estrutura de preconceito. Mas, assim, o que eu quero dizer, principalmente para a Rosana, que está aqui, né? Para essas mães que estão tentando, que são ativistas, que estão com seus filhos ainda pequenos e que estão começando agora, e que eu quero dizer o seguinte, que isso é muito importante que elas estão fazendo, entendeu? Essa associação, porque hoje a gente já tem 15 anos aí de caminhada com a associação, né? E hoje a gente, assim, eu estava contando para ela, a gente consegue coisas muito boas de, assim, do poder público abrir as portas para a gente. Então, essa semana, por exemplo, esses 2 últimos meses, a nossa associação chamou outras associações de doenças raras aqui do estado, que existe, porque nós tivemos convite da Secretaria de Saúde do município, da Secretaria de Educação do município para participar de capacitações que eles deram para os professores, para os profissionais de saúde, para lidar com pessoas com deficiência e com doenças raras. Porque existe toda uma rede que pode apoiar e contribuir. Olha como é importante você ter uma associação institucionalizada, com um trabalho sério para mostrar, né, que é o que a gente está conseguindo, graças a Deus, ao longo desses 15 anos. A gente chama outras associações de outras patologias, né, de outras doenças raras, de outras deficiências, e com isso nós estamos tendo essa abertura do poder público, porque eu acho que, na verdade, eu sempre encaro assim a nossa relação com o poder público, sabe? Eu não acho que nós somos inimigos, o terceiro setor do poder público, nem o poder público nosso, eu acho que nós queremos a mesma coisa. Né? Nós só temos maneiras diferentes porque que nós queremos aquilo, mas nós queremos a mesma coisa, então nós podemos trabalhar juntos e hoje há essa abertura, eles abrem para as instituições, então é muito importante, Rosana, sabe, contem sempre comigo para vocês começarem esse trabalho na Mielo. Olha, muito legal esse momento aqui do Mulheres em Debate, conversando, levando informação para outras mulheres, para as mães e para as futuras mães, porque realmente a gente quer sempre o melhor e quer sempre ver o nosso país evoluindo e com os serviços e tudo que as pessoas elas têm direito, justamente elas conquistarem isso. Eu quero agradecer muito a participação de vocês duas. Rosana, só aquele contato, né? Onde encontrar vocês, onde encontrar a Doni? Tá, eu vou deixar o telefone da Doni, que tem o WhatsApp, né? A gente não é muito bom, assim, de atender ligação, porque a gente tem muita atividade. Certo. Mas, assim, o WhatsApp a gente responde, né? Então, eu vou deixar esse telefone de contato, tá? Que é o 67, né? 99248-7333, tá? Associação de Doenças Neuromusculares de Mato Grosso do Sul. Então, é só mandar um WhatsApp pra gente, a gente atende famílias, a gente conversa, a gente tem um blog também, tá? Que é o AdoniMS, wordpress.com. Lá a gente posta, assim, muitas novidades sobre novas terapias, novos medicamentos, encaminhamentos, direitos que os pacientes têm. Então é isso, são os nossos contatos. E aqui, representando também todas as mães, 2 mães, obviamente, mas a Rosana Brandão nunca mais vai se sentir sozinha e desamparada. Não, nunca mais. Agora, conhecendo essa xará ainda, nós juntamos mais ainda, né? As forças. E assim, eu quero deixar um recadinho, que as mães busquem informação, busquem saber, que nem a Rosana falou, não aceite. Não aceite falar, seu filho vai ficar assim e pronto. Não aceite, vai atrás, busca o tratamento correto e principal, a primeira coisa é a informação, porque sem informação você não chega a lugar nenhum.
Porque as mães ficam com medo de chegar e falar o que acontece, o que o seu filho tem, elas ficam com medo. Isso aí também, a mãe tem que mudar também, porque se ela se trancar, como que a gente vai saber? Não tem como saber como ajudar. Sem então, dúvida, até para que o poder público também possa fazer a parte dele. Sim, isso, corram atrás sim, corram atrás e tudo vai dando jeito. Bom, muito obrigada. Eu quero agradecer então as duas Rosanas, a Rosana Martins, presidente da DONE, Associação de Doenças Neuromusculares de Mato Grosso do Sul, belo depoimento, belíssimo trabalho. E também a Rosana Brandão, Obrigada. que é ativista na causa, que é uma mãe aqui representando todas as outras mães, né, nesse programa Mulheres em Debate. Bom, e a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Não deixe de seguir a programação da TV Assembleia nas redes sociais e, é claro, compartilhar o nosso link com o maior número de pessoas possível. Até a próxima!